Vamos aguardar. O pessoal está sendo avisado que a live começou. Eu já vou passar aqui a leitura do texto e depois aos comentários. Olá. Érica já entrou e tem outras pessoas que talvez entrem depois ou vejam depois a gravação. Vamos começar. Números 22. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhes disse: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles. Você não amaldiçoará este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os oficiais moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros oficiais em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o honrarei com muita glória e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo.
O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem eu teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os oficiais de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de honrá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Criate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos oficiais que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde este pôde ver parte do acampamento israelita. Só até aí, pessoal. Bem, essa passagem aqui, esse capítulo de Números, é um capítulo bem curioso, né? Um capítulo muito diferente de outras coisas que a gente leu recentemente, porque mostra aqui um fenômeno, né, de uma jumenta falando, e além disso mostra uma figura meio controversa, que é esse tal vidente, profeta Balaão, que a gente fica aqui na dúvida até que ponto é um profeta vindo da parte de Deus, que conhecia Deus ou não, porque ele fala com Deus, ele consulta Deus, ele parece querer obedecer a Deus, porém é uma figura que um pouco controversa. A gente vai explicar um pouquinho sobre Balaão, tá bom? Mas vamos só contextualizá-los aqui, porque a gente lendo assim o texto corrido, de primeira talvez fique um pouco difícil de entender a história, né? Por isso que eu também falo que é legal que quem puder acompanhar a live esteja com a sua Bíblia física em mãos e leia junto, porque aí você pode ir comparando o que eu estou falando com um texto que às vezes a gente aprende melhor lendo, tá bom? E vamos lá. Israel estava peregrinando no deserto, estava chegando já na terra prometida, que é uma terra que não seria entregue de bandeja, eles teriam que conquistar, mas era uma terra prometida por Deus. Deus daria vitória a eles para poderem possuírem aquela terra e se estabelecerem como nação, o que era propósito de Deus, né? Propósito eterno de Deus. E nessa peregrinação, aqui já estão no final da peregrinação, a primeira geração já está morrendo, os filhos dessa primeira geração que estão aqui com vigor, com força de trabalho para guerrear, para lutar, e eles estão tendo as suas próprias experiências com Deus. Isso está formando eles e fortalecendo eles para a missão que tinham pela frente, né, de possuir a terra prometida. Moisés já era muito velho, Arão já tinha morrido, e eles estão aqui, e depois de 3 batalhas bem sucedidas, como a gente leu no capítulo passado,
ele se estabelece nas planícies, na região de Moabe. Tá? Moabe é o nome de um lugar, de uma terra. E eles ficam ali, a título de curiosidade para vocês, eles vão ficar nesse acampamento nas planícies de Moabe até o final do livro de Números, ok? Eles vão se acampar ali e vão ficar. Tudo que vai ser narrado aqui até o final do livro vai ser eles nesse lugar aí, nesse acampamento. Só que o rei da região de Moabe, que se chama Balaque, ele ficou muito preocupado, porque ele viu uma multidão, né? Como eu já falei aqui, provavelmente milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, porque somando homens, mais esposa, filhos, servos que não eram contados, né? Vai dar aí mais ou menos em torno disso. E ele fica preocupado. Ele fica preocupado pelo número de pessoas, que é algo que já assusta, e fica preocupado porque ele tem notícias de que eles tinham vencido os amorreus. Eles tinham obtido vitória em guerras de terras vizinhas. Então eles pensaram, poxa, eles vão invadir aqui, vão matar todo mundo, vão tomar todos os nossos bens, a gente tem que fazer algo a respeito. Só que ele se deu conta de que ele não tinha muito o que fazer, que era um povo muito numeroso e bem sucedido militarmente, digamos assim. Então, o que ele pensa? Já que eu não posso fisicamente, humanamente com eles, a gente vai ter que recorrer a alguma outra coisa para poder ter vitória contra os israelitas, contra esse povo que veio do Egito. E ele se reúne com as lideranças da terra de Midian, que era uma terra vizinha, e eles decidem contratar, digamos assim, pedir ao auxílio, ajuda de um chamado profeta / vidente, chamado Balaão, que é essa figura controversa que a gente vai conversar um pouquinho. E eles contratam esse profeta, vidente, adivinho, chamado Balaão, para que ele amaldiçoe os israelitas, e assim, quem sabe, eles possam vencer os israelitas. E quem era Balaão? Né? Porque a gente vê aqui que Balaão ele consulta a Deus, ou seja, ele sabia da existência do Deus dos israelitas, dos hebreus. Ele ouve o que Deus fala e, na maior parte das vezes, ele busca obedecer o que Deus falava. Bem, a gente sabe que provavelmente era algo místico, era alguém que tinha ali uma questão de espiritualidade, que dizia amaldiçoar ou abençoar as pessoas, e tinha uma relação muito próxima com essa mística, né? com essas questões. Agora, se certa ou errada é outra história, né? Porque nem todo mundo que se diz espiritual, que se diz místico, que diz que tem um contato com Deus, que fala com Deus, de fato conhece a Deus, né? Então ele aparentemente sabia quem era o Deus dos israelitas, e ele decide consultar esse Deus de Israel, né? E quando ele vai consultar esse Deus de Israel, a gente vê que ele reconhece ali um certo poder desse Deus dos israelitas, tá? Agora, por outro lado, a gente vê que se ele consulta ao Deus de Israel e em alguns momentos ele obedece, algumas passagens aqui deixam a entender que ele estava procurando fazer o que era mal aos olhos do Senhor, que ele não estava obedecendo por completo, que havia segundas intenções em seu coração, ou havia ali uma mudança de atitude que não é mencionada claramente no texto, tá? Daí, quando a gente chega num trecho que Deus fala que ele poderia ir, mas deveria apenas fazer o que Deus mandasse, e ele vai e Deus se aborrece com ele, a gente fala, caramba, Deus é esquizofrênico, Deus acabou de falar que ele podia ir e que ele deveria apenas fazer o que Deus mandasse, mas quando ele vai, Deus reclama com ele. Mas aí quando a gente vai para o final dessa passagem, desse trecho, em que o anjo do Senhor o interpele no meio do caminho e fala com ele e o adverte, a gente vê
o anjo do Senhor reforçando: olha, você então vai, mas só fale o que eu mandar, só. Então, aparentemente, ele estava indo, mas já estava com segundos interesses. Já estava talvez querendo se vender a Balaque para poder receber todas as honrarias, todos os prêmios, a bonificação, por fazer o que Balaque queria, que era amaldiçoar os israelitas. Deus, sabendo dessa intenção e da maneira como ele estava indo, até porque inicialmente Deus fala para ele não ir, né? Então, quando ele insiste e Deus, por permissão, deixa, porque nem sempre quando Deus permite é a vontade prescritiva de Deus, é o que Deus gostaria, às vezes Deus permite pela nossa insistência, mas Deus está sondando o nosso coração, né? E no meio do caminho, de alguma maneira Deus viu que o coração dele estava já errado, estava falho, ou tem alguma fala dele para com aqueles oficiais, líderes que foram buscar ajuda a ele, que mostra que ele já tinha mudado ali o seu propósito, que não era mais obedecer, né? Então, assim, só voltando para a história, que eu acabei viajando um pouquinho aqui falando de Balaão, o que acontece? Os líderes Moabe, quer dizer, Balaque, que é o rei de Moabe, e líderes da terra de Midian, que era uma terra vizinha, mandam lideranças para falar com Balaão, para pedir ajuda para que ele amaldiçoe os israelitas. Balaão consulta a Deus. Deus fala, a primeira coisa que Deus fala, para ele não ir, que eles já são um povo abençoado, que o povo de Israel era abençoado, ponto final. Não vai, o povo de Israel é um povo abençoado, eu abençoei, né? Não tem conversa. Mas os líderes que foram pedir essa ajuda voltam de mãos vazias e sem Balaão. O rei de Moabe, inconformado, manda ele voltar com líderes mais poderosos e oferecendo mais recompensas por ele fazer a vontade. E a gente vê aqui que Balaão consulta a Deus novamente, né? Deus já tinha dado uma resposta, mas parece que ele quer forçar a vontade dele, ele quer forçar alguma coisa porque está de olho no que vai receber. E Deus, pelo menos consulta, né? Pelo menos consulta. E ele consulta e Deus, aparentemente, ele dá uma permissão, como eu falei, mas diz que ele só pode fazer o que Deus mandasse, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, comentando sobre esse texto, o seguinte: quando Balaão está falando com Deus, ele se refere, usa a palavra para Deus, que é a mesma palavra que os israelitas costumavam falar, né? Se referindo a uma divindade que é próxima, muito íntima dos judeus. Porém, quando o narrador, o autor do livro de Números, provavelmente Moisés, ele descreve essa passagem e vai usar o nome de Deus nessa passagem, ele não usa o mesmo nome, ele usa um termo mais genérico para Deus, né? Como se fosse, na nossa linguajar aqui, Deus com letra minúscula, né? Então isso talvez já mostre que o próprio autor de Números tivesse suas dúvidas se foi Deus mesmo que falou com ele ou não, né? Nesse pedido de autorização para ir ou não para a terra de Moabe amaldiçoar os israelitas. Mas a gente não tem como saber. Mas Deus tenha falado com ele ou não, porque Deus fala com quem ele quer, quando ele quer, Deus fala que ele só poderia fazer o que Deus mandasse. E quando ele vai, ele decide ir, né? Ele insiste, Deus permite que ele vá, Deus se ira, né? Diz aqui, deixa eu achar a passagem aqui. Cadê? Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Tá? Então, Deus se desagradou, houve alguma coisa ali, ou a intenção do coração dele ali já não estava correta, e Deus se opõe no meio do caminho, né? E aqui cabe a gente explicar um pouquinho
sobre essa questão aqui do anjo do Senhor, tá, gente? Porque toda vez que aparece no Antigo Testamento, ou quase todas as vezes em que aparece essa expressão, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, em algumas Bíblias está até destacado com letra maiúscula, o anjo do Senhor. Provavelmente a gente está tratando aqui de uma teofania. O que é teofania? É uma aparição divina, né, de uma forma visível, né, de uma forma palpável, materializada, porque a gente sabe que Deus é espírito, né, e Jesus aqui não tinha encarnado ainda, se tornado homem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são espírito. Mas, porém, quando Deus se manifesta de forma visível, ele está materializado de alguma maneira, em forma humana ou de outra forma. A gente chama de teofania. E como a gente pode afirmar que é Deus e não um anjo, como diz no texto, que é um anjo, né? Que aqui a palavra seria uma palavra para mensageiro, né? Como é que a gente vai falar que esse mensageiro da parte de Deus era o próprio Deus? Porque o texto, e geralmente quando fala o anjo do Senhor, ele dá características próprias de Deus. Ou ele ora fala o anjo do Senhor e ora fala Deus do mesmo evento, né? Falando do mesmo evento, né? É a mesma coisa quando aparece aqui, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, né? Quando Moisés vai ali receber a comissão, o chamado para exercer o seu ministério, ele está no deserto também, Deus aparece para Moisés no meio de uma planta pegando fogo. Ali, ora vai falar que Deus estava no arbusto, ora vai falar que era o anjo do Senhor que estava ali. Então, como o texto fala das duas coisas, ele está atribuindo ao anjo do Senhor características de divindade, tá? Então a gente entende que é uma teofania, tá? Os teólogos, eles são muito pacíficos em entender dessa maneira. E aqui no texto é a mesma coisa, tá bom? Está falando aqui o anjo do Senhor. Tudo leva a crer que era o próprio Deus materializado, se opondo no caminho de Balaão. E mais especificamente, gente, muitos textos que falam do anjo do Senhor indicam como se fosse a segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus, né, pré-encarnado, materializado, aparecendo nas páginas do Antigo Testamento. Então é muito interessante a gente perceber isso, tá bom? E aí a gente vê que o anjo do Senhor, ele aparece no meio do caminho, porém só a mula, a jumenta de Balaão, vê o anjo do Senhor. E ela, sempre que vê o anjo do Senhor, ela desvia do caminho, ela não quer passar por onde está o anjo do Senhor. Estava ali ele com uma espada desembainhada, ela deve ter ficado com medo, e ela desvia do caminho. E ele fica bravo com a jumenta, bate na jumenta. Por vezes parece que Deus conduz essa jumenta para caminhos estreitos, para ele arrastar com a perna na parede, para a mula cair, e ele acaba ficando irado e batendo na mula, batendo na jumenta algumas vezes. E, gente, é muito interessante, porque quando Deus está fazendo isso, né, de falar com Balaão por meio de um incidente com a sua jumenta, enquanto ele está montado na jumenta, Deus está preparando uma mensagem, né, para a gente que vai ler esse relato depois e para o próprio Balaão, né? Aí eu vou falar disso daí, eu só terminar aqui, que aí a gente vê que aqui tem um momento que a jumenta, né, usada por Deus, Deus fala através da jumenta. Logicamente não era a jumenta falando dela, né? Era Deus ali falando, né, atribuindo voz ao animal. E ela questiona por que ele estava fazendo aquilo, que ela nunca fez aquilo, e por que ele deveria desconfiar dela ou agir mal com ela, né? Então era Deus falando através do animal. E o que é que Deus está, no fundo, falando aqui? Deus está relacionando a jumenta desobediente a um Balaão desobediente. Pela jumenta ser desobediente, Balaão falou o quê? Você merece morrer, porque você está sendo desobediente. E o que é que o anjo do Senhor fala para Balaão
por ele estar com desígnios errados no seu coração, estar fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Você merece morrer. Então a mesma coisa que Deus fala, a mesma coisa que Balaão falou para a jumenta, de que ela merecia morrer por ser desobediente, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, está falando para Balaão: você merece morrer por ser desobediente. Se ela seguisse em frente, eu ia matar você, mas eu ia poupar a vida da jumenta. Gente, que poderoso e que interessante, né, essa maneira de Deus humilhar os falsos profetas, humilhar aqueles que ousam falar em nome de Deus e agir em nome de Deus, mas na verdade têm desígnios e intenções que não honram o Senhor, né? E Deus aqui, ele está realmente humilhando e revelando o seu poder e a sua glória. E a gente vê que isso até surte um efeito, porque Balaão, ele vai acabar obedecendo a Deus, ele vai acabar fazendo o que Deus queria, não vai amaldiçoar, né? Mas até que ponto é uma obediência por medo ou é uma obediência por amor, uma obediência por convicção, uma obediência por transformação de mente e temor real a Deus, né? Essa é a grande questão, né? Mas pelo menos por medo, Balaão, ele vai obedecer, né? E um parênteses aqui que eu acho muito interessante é que Deus repreende ele, né? E fala que eu mataria você, mas não mataria a jumenta. E por que você bateu na jumenta, né? A gente vê Deus se importando aqui com a questão da agressão aos animais, né? Por que ficou registrado isso? Deus realmente não se agradou dele ter batido na jumenta, porém usou isso para falar a ele e ser duro, né? E mostrar que ele estava com Israel. De alguma maneira, esses eventos, eles servem para que Deus seja notório às nações estrangeiras e a todas as nações que se colocassem no caminho dos israelitas, porque Deus tinha chamado Israel para um propósito eterno, Deus tinha um plano para Israel e nada poderia impedir, né? Então aquilo que Deus tinha que realizar com o povo de Deus seria cumprido, e Deus dava diversas provas aos israelitas e também aos outros de que Deus era com eles. Assim Deus faz também na nossa vida, né? Nós somos o povo de Deus e Deus mostra para nós e mostra até para pessoas ao nosso redor de que Ele está conosco e nada pode vir contra nós se Ele está por nós. Então é muito legal a gente ver essa mensagem, né? Essa maneira de Deus agir e trabalhar. É verdade, Mateus. Seria preso por maus tratos, né? Mateus é um grande amigo aí e gosta muito de brincar, mas é verdade. Gente, uma coisa para a gente comentar, já estou finalizando, mas também interessante, essa coisa da jumenta falar, né? A gente sabe que não foi o animal por si próprio, foi Deus usando o animal, porque Deus usa o que Ele quer, né? E muitos teólogos da chamada teologia liberal vão ter uma questão com isso aqui, com textos como esse, né? Jonas dentro de um grande peixe, uma jumenta falar, o dia parar, milagres, ressurreição de Jesus. Eles vão sempre ter uma questão, porque na verdade falta fé, né? São teólogos que não creem de verdade e tentam explicar as coisas da Bíblia com base na razão. Então vão falar, não é bem assim, provavelmente esse é um texto metafórico, é um texto antigo e não é para ser levado ao pé da letra, e a gente não pode afirmar porque cientificamente é impossível, e a gente tem que entender só o princípio. Só que assim, a gente tem que entender o seguinte, para interpretar a Bíblia, quando a Bíblia fala de um evento e dá a esse evento características de um evento literal, de um acontecimento, quando ele situa ele geograficamente, temporalmente, né, a gente tem que acreditar que se a Bíblia é a palavra de Deus, de fato isso aconteceu.
né? E se Deus é quem a Bíblia diz que é, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, onisciente, onipotente, onipresente, que realiza milagres, né? Que se tornou homem e morreu no nosso lugar, se a gente crê nisso, gente, nenhum problema em acreditar em textos como esse, né? A gente não pode submeter a Bíblia à ciência ou ao pensamento moderno ou pós-moderno. Não podemos, porque os pensadores mudam de tempos em tempos, a ciência muda, a ciência vai descobrindo novos elementos, novas provas, vai se reescrevendo muitas vezes, só que a Bíblia é eterna. A palavra de Deus foi escrita ao longo de milhares de anos e ela nunca fica ultrapassada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É claro que tem passagens bíblicas que a gente lê e a gente vê ali um estilo literário de poesia, a gente vê ali um estilo literário muito claro de uma metáfora, de uma história, de uma parábola, de uma profecia que usa elementos alegóricos. Aí tudo bem. Quando você está lidando com passagens assim, que já são claramente uma alegoria, uma história, para a gente extrair apenas os princípios, não dá para a gente tratá-la de forma literal. Agora, quando o texto bíblico trata um evento de forma literal, situa ele na história, com personagens reais, dentro de uma linha de tempo, a gente tem que tratá-lo como um evento literal, ainda que seja um evento fantástico, né? Ainda que seja um milagre, algo assim que a gente não está acostumado, tá? A gente tem que ter esse cuidado e não se deixar levar apenas pela nossa incredulidade, né, contemporânea, de achar que isso daí seria absurdo. Não é, né? Para Deus pode fazer o que Ele quiser, gente, tá bom? E deixa eu ver aqui. Uma observação que eu coloquei aqui, gente, que não estou afirmando nada, tá? Mas é interessante que a mula, a jumenta, viu o anjo do Senhor, mas Balaão não viu, né? Diz um momento aqui que Balaão teve os olhos abertos para poder enxergar essa realidade espiritual do anjo do Senhor, e aí sim ele interage ali com o anjo do Senhor. A gente não sabe se a mula, se ela estava vendo porque Deus abriu os olhos dela para enxergar o anjo do Senhor, ou até fica aqui o questionamento: será que os animais têm uma sensibilidade maior para enxergar esse mundo espiritual? Né? Só uma curiosidade aqui. Eu, particularmente, eu acho que Deus abriu os olhos da jumenta para enxergar, porque como o mundo espiritual acontece em todo momento, em todo tempo, em todo lugar, se os animais vissem a todo momento as coisas, eu acho que eles ficariam super estressados. Eu acho que seria meio complicado. Mas é interessante aqui que só para parar para pensar aqui, né? A mula viu, mas ele não viu. Depois que Deus abriu os olhos e ele viu. Por fim, gente, a gente viu que Balaão obedeceu sob pressão, mas o tempo vai mostrar se essa obediência foi de coração ou não, né? E eu já adianto aqui que não, tá? Já vou adiantar para vocês que não, porque vai ter outras passagens que vão mostrar que Balaão, ele ajudou os israelitas a se corromperem, uma parte dos israelitas, num certo momento, que vão se corromper, e Balaão cooperou para isso, né? E ele é mencionado no Novo Testamento e até em Apocalipse por Jesus como alguém que era de um espírito de engano, de corrupção, né? Então ele é visto como um mau exemplo. Então ele realmente não era um profeta da parte do Senhor, embora Deus tenha falado com ele, né? E tenha agido e se revelado aos israelitas e aos midianitas e aos moabitas através dessa história, tá? E 3 lições para a gente finalizar aqui a nossa live. Só vou citar rapidamente para a gente guardar no coração. Primeiro, Deus usa quem ou o que Ele quer, tá? Deus pode usar até um falso profeta num determinado momento, porque ele tem uma finalidade, um propósito, mas isso não torna aquele profeta como vindo da parte de Deus, só porque em determinado momento ele falou em nome de Deus, ou até Deus mesmo permitiu que ele falasse. E também Deus usou uma mula, Deus usou uma jumenta. Deus usa quem Ele quer, gente. Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar
é uma planta, Deus pode usar o que Ele quiser, tá? A gente não deve colocar limites para Deus. Outra coisa, não devemos nos deixar levar por impressões de espiritualidade, né? Mas por frutos e fidelidade à palavra. Infelizmente tem muito crente que fica impressionado, né, com gente caindo pelo poder, com gente fazendo milagres, com coisas sobrenaturais, e parece que isso já legitima tudo que a pessoa vai falar. E a gente tem que ter cuidado aqui, porque esse vidente, esse profeta Balaão, ele aparentemente também era alguém que estava ali envolvido com muita coisa sobrenatural e fazia coisas ali diferentes, mas não era da parte de Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo que é sobrenatural, nem tudo que diz ser da parte do Senhor, de fato tem a bênção do Senhor e está por Deus de verdade. Então temos que ter um cuidado muito grande, tá? O Deus, ainda que use momentaneamente, temporariamente, por um propósito específico, Deus não tem compromisso com aquela pessoa, né? Com aquele que se diz espiritual. Então não se deixe guiar por impressões de espiritualidade. Veja se há frutos na vida desse líder, na vida dessa pessoa, desse profeta de Deus, e veja se há fidelidade à palavra. Porque se você olhar os frutos, ou seja, o que ele vive, o testemunho de vida, e se você olhar a fidelidade à palavra, se você reparar em detalhes, você vai ver que tem algo de errado. Você vai ver que não há temor verdadeiro a Deus. E por fim, guarde no seu coração que nós somos protegidos por Deus. Não há maldição nem trabalho contra nós maiores do que o poder daquele que nos chamou e nos abençoou. Ou seja, não fique com medo, fizeram um trabalho para mim, falaram isso contra mim, vai pegar aquela palavra, aquela maldição, né? Me falaram no passado que eu não poderia, que isso aconteceria. Não fica com isso na sua mente, tá? Não guarda isso no seu coração. Creia que se você pertence ao Senhor, se você é de Jesus, se Ele te chamou, se Ele tem uma promessa para a tua vida, Ele vai te levar até o fim. E Ele vai te guardar e vai te proteger. E nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária vai pegar em você. Vai ser eficaz na sua vida. Porque sobre a sua vida já está a bênção do Senhor, né? As promessas do Senhor. E o Senhor está contigo, né? Então que você possa apreender isso desse capítulo, dessa história, e Deus te abençoe muito, tá bom? Eu quero perguntar se alguém tem algum comentário para fazer, alguma pergunta, para antes da gente encerrar a nossa live. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Se tiver, coloca aí, eu tenho. Rapidinho, quero falar. Bem, não tendo, não tem? Não tendo, a gente vai encerrar, tá bom? E na próxima aula a gente vai falar então o que Balaão ele finalmente fala para os israelitas. Será que ele vai obedecer a Balaque? Não vai? O que ele vai falar e como o Balaque vai reagir? A gente vai dar continuidade a essa história. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e amanhã a gente estará junto no mesmo horário, 10 da noite. Valeu, queridos. Um abraço, fiquem com Deus.